movimento uniforme. Então nós tínhamos estudado a velocidade média, que ela levava em consideração apenas o ponto de inicial e o ponto final e o tempo que ele percorria. Agora vamos estudar um movimento chamado de uniforme, porque ele possui velocidade constante. Velocidade constante. O que isso significa na prática? Que ela não vai mudar. Se a velocidade for 20 metros por segundo, ela não vai mudar. Ela sempre vai ser 20 metros por segundo. Interessante é que o movimento uniforme, ele é em relação a uma origem, ele é medido em relação a uma origem. Vou pegar aqui, por exemplo, essa tartaruguinha saindo aqui do ponto zero. Aqui eu vou chamar de origem. E ela vai andar a uma velocidade de 10 centímetros por segundo. Ou seja, a cada um segundo, ela vai andar 10 centímetros. O que isso significa? Que no primeiro segundo ela andou 10 centímetros. No segundo segundo, ela andou mais 10 centímetros. No terceiro segundo, ela andou mais 10 centímetros. Então a posição dela, se nós tomarmos como referência a posição 0 aqui, eu tenho que o espaço dela, quando o tempo é 1, é 10 centímetros. Quando o tempo é 2, é 20 centímetros. Quando o tempo é 3, é 30 centímetros. Ó. Tempo 1, 10 centímetros. Tempo 2, 10 mais 10, que dá 20 centímetros. Tempo 3, 10 mais 10 mais 10, que dá 30 centímetros. Então, dessa forma, esse movimento, se eu chamar aqui de S, eu posso dizer que qualquer posição aqui, ó, S, ela vai ser dada por 10 vezes o tempo. 10 vezes o tempo, com a unidade centímetro por segundo. Então, se eu quiser saber, por exemplo, no tempo igual a 20 segundos, qual seria a distância em relação à origem? Então, você vai fazer S igual a 10 vezes 20. Então, S é igual a 200 centímetros. Então, como a gente tem sempre uma origem, você já deve ter visto o plano cartesiano, que ele tem aqui um zero, e para cá é positivo, para cá é negativo. No movimento uniforme nós adotamos o mesmo padrão, tá certo? O mesmo padrão. Então nós temos aqui uma origem, ou referencial, tá? Então o referencial vai ser sempre do ponto ao qual você está analisando. Por exemplo, quando você vai da sua casa para a escola, você pode tomar em consideração como a sua casa que a sua casa seja um referencial, e aí você vai se movimentar em relação a esse referencial. Isso pode ser um exemplo de referencial. Então vai ser seu ponto de origem ali. E aí o movimento ele começa a partir do ponto de origem em uma direção. Por exemplo, se ele começar aqui, ó, imagine esse carro aqui, ó. Ele começou a uma posição de 15 metros. Por quê? Para cá é positivo, para cá é negativo. Então, se ele está a 15 metros de distância, eu posso dizer que a posição inicial, esse zerozinho significa inicial, é 15 metros desse carro aqui. Já desse carro vermelho aqui, por exemplo, é menos 8. Por quê? Porque ele começou, a origem está aqui, ele começou desse lado esquerdo. Então, observe, ó. Mais 1, mais 2, mais 3 aqui, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Esse carrinho aqui, ó, ele começou da posição menos 12. E já a velocidade, você tomando em consideração o referencial aqui,
Quando ela for para a direita, você vai considerar a velocidade positiva. Então, velocidade para a direita, positiva. Velocidade para a esquerda, negativa. E aí você vai montar a equação do movimento uniforme, que ela vai ser descrita matematicamente dessa forma. Também muito conhecida como fórmula do sorvete. Fórmula do sorvete. Então, a posição do móvel vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, nós temos aqui a posição, o S sendo a posição final do móvel em qualquer tempo, o SO sendo a posição inicial do móvel, o V a velocidade do móvel e o T o intervalo de tempo. Como que isso vai ficar na prática? Então, vejamos aqui um exemplo. Então, aqui, por exemplo, nós temos o S. Vou fazer aqui chamar de A e aqui de B. No exemplo A, nós temos aqui o S é igual a 5 mais 3T. Então, nós vimos que a fórmula é SO mais VT. V vezes T. Então, por analogia, você vai ver que o SO ele vale 5. Aí mais, e o V vale 3. O V vale 3. Então nós temos aqui ó, que o SO é igual a mais 5 e o V é igual a mais 3. Então se você pegasse aqui um referencial, aqui você teria mais 5, lembrando que para a direita, para cá positivo e para cá negativo. Mais 5 e a velocidade positiva. Então, a velocidade positiva significa que ela é também para a direita. Então, você teria aqui uma velocidade aqui de mais 3. E aí você teria aqui o seu móvel indo para a direita. Indo para a direita com velocidade de mais 3. E a unidade pode ser, por exemplo, quando não estiver falando de unidades, nós estamos falando do sistema internacional, o SI. O SI utiliza a unidade metro e utiliza a unidade T, metro para distância e T para tempo. Então aqui seria 3 metros por segundo e aqui seria 5 metros. E já no exemplo B, nós teríamos S é igual a menos 3 menos 4T. Fazendo a mesma analogia, dessa forma, nós temos aqui, ó, que o SO é igual a menos 3 e o V é igual a menos 4. Se nós montarmos aqui um plano com a origem aqui, para cá positivo, para cá negativo, nós teríamos chegaríamos à seguinte conclusão, que esse carro partiria aqui do ponto menos 3 e a velocidade aqui seria para a esquerda, porque ela é negativa, então seria uma velocidade aqui de menos 4 metros por segundo, partindo do ponto menos 3. Então aqui estaria seu veículo. E essa que seria a representação desse movimento uniforme, tá? Então as características principais do movimento uniforme são a velocidade constante e as denominações de positivo e negativo, tá? As convenções que nós chamamos, tá certo? As convenções. Então essas são as convenções que nós chamamos. Então velocidade para a direita positivo, velocidade para a esquerda negativo. Então é só você lembrar do plano cartesiano que você não vai errar. Você não vai errar. Então ficamos por aqui. Esse foi o assunto de movimento uniforme. Vou deixar aí um exercício para vocês. E não se esqueçam de assistir às aulas do canal de TV do programa da SEDUC.
Elas acontecem no canal 2.4 e no site tem lá, se você clicar lá, aulas lá embaixo onde está escrito o programa da Seduc, tem, você clicar lá no botãozinho, você vai para uma página que tem os horários dessas aulas, para vocês acompanharem também. Tô deixando o exercício para vocês, tá? Ficamos por aqui, um forte abraço e bons estudos.